gente, tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho mais dessa minha saga da minha mala. Bom, como eu contei pra vocês aí em vídeos anteriores, assiste aí em cima, em algum lugar, enfim, tá aí no canal. Eu falei aí, né, que eu cheguei no meu destino e a minha mala veio aí por um outro percurso que eu não sei qual foi. E, bom, eu cheguei na Irlanda, era 10 e pouca da noite, quando eu vim, a distância do aeroporto para o lugar que eu tava é muito longe. Eu digo é muito longe porque aqui no Recife, o Aeroporto Internacional dos Guararapes é muito no centro, né? No bairro aqui da Imbiribeira, que é um bairro que, tipo, fica a 10 minutos da praia, fica a 15 minutos do centro do Recife. Então, assim, é um aeroporto que está bem localizado, bem no meio da região metropolitana. Diferente de outros aeroportos que a gente tem, inclusive dentro do Brasil mesmo, que geralmente estão em cidades, em lugares bem afastados. Lá fora, pelo menos, né, que eu prestei atenção, desses dois aeroportos que eu tive a oportunidade de passar, que estavam na Inglaterra, e esse aeroporto que eu cheguei na Irlanda, eles são bem distantes dos centros das cidades. O percurso chega a ser assim de 1 hora de viagem, de 40 a 1 hora de viagem, assim, de 40 minutos. Então, assim, é distante sim em relação, por exemplo, ao exemplo que eu tenho aqui no Recife. E aí, ok, depois que eu saí do aeroporto, ali já era mais de 10 e pouca da noite, fui chegar no hostel, já era, sei lá, quase 11 da noite. Tava, assim, primeiro uma super animação no meio da rua, porque o time de rugby da cidade tinha vencido o campeonato, que eu acho que era o campeonato nacional, tava assim, aquela animação lá no centro, tava a galera bebendo e se comemorando, bem divertido. E também a data que eu cheguei foi dia 2 de novembro, foi o finzinho mesmo da festa, das festividades do Halloween, né, o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, né, dia de Todos os Santos, alguma coisa do tipo assim, não sei lá se é exatamente essa data, mas eu acredito que sim, porque a Irlanda é um país de tradição cristã católica e tudo mais. Então, mas eu lembro que quando eu cheguei, tava essa super comemoração assim por conta do campeonato e ainda tinha nas ruas um restinho ainda de decoração do Halloween. Então, assim, mesmo sendo muito tarde já, perto da meia-noite, estava super animado. E também porque eu cheguei, era tipo final de semana. Se não me engano, eu acho que eu cheguei por lá era na sexta-feira ou no sábado, assim. Então, assim, tava todo o clima de festa. Bom, cheguei lá e tudo mais. Quando cheguei depois, com 2 dias depois que eu fui na minha escola, fui explicar isso da mala, foi quando eu descobri que eu não poderia participar, veja só, eu só viajei para ficar 30 dias. E nesses 30 dias, esse pacote de aulas que eu comprei incluíam as aulas, passeios no interior da Irlanda e visitas a alguns lugares específicos. E começou aí toda a mazela de planejamento indo por água abaixo. Por isso que eu também disse em vídeos anteriores que a única coisa certa que a gente tem na vida é que um monte de coisa é incerta. Por mais que você planeje, programe tudo. O que é que aconteceu? O fato da minha mala não ter chegado junto comigo e não ter chegado também 2 dias depois, como o cara do aeroporto disse que era o normal de acontecer, primeiro me foi dito que o fato de eu ter colocado o endereço da escola, porque era o único endereço fixo que o pessoal do aeroporto tinha, para poder receber a minha mala, que é o normal que acontece quando a maioria dos intercambistas viajam, eu não poderia fazer os passeios, porque poderia acontecer da mala chegar na escola, a escola me contactar e eu não estar no hostel ou em algum lugar assim, e aí eles não podiam ficar lá com a minha mala guardando até eu chegar. Um absurdo, né? Por que esse povo na Irlanda é assim? Se fosse no Brasil a gente guarda, porque a gente tem esse amorzinho no coração. Mas aí são as regras de lá. E aí aconteceu isso, né? Então, assim, as frustrações foram começando por aí um pouquinho. Desse contexto todo, que até eu já contei no vídeo anterior, né? Dessa mística toda divina, intuitiva e sei lá do que aí, do símbolo do infinito que eu contei no outro vídeo, de que estava acontecendo. Um monte de coisa começou a dar errado. Eu perdi essa minha mala, a mala não chegou junto comigo, eu não pude fazer os passeios, e aí quando eu passeava, eu tipo, visitei assim, somente realmente por ali os centros da cidade, né, alguns parques ali próximo e tal, porque poderia acontecer de eu ir para muito longe e ter esse desencontro entre a chegada da minha mala e eu, e enfim, uma série de outros protocolos lá que tinham que ser seguidos. E foi exatamente isso que aconteceu. Os dias foram passando, as semanas foram passando e a minha mala não chegava. Eu ligava para o aeroporto, eu pedia para a moça da recepção lá, né, e
falava inglês, obviamente, muito melhor do que eu, pedia para ela entrar em contato, por favor, e ela era brasileira, então eu disse a ela, por favor, ligue para lá para saber. Aí ela pedia assim, vai lá dentro na secretaria, para pedir para o pessoal passar um e-mail e tudo mais, porque aí a escola fazia esse contato, porque tem o pessoal, né, que fala o mesmo idioma da turma que trabalha no aeroporto, e aí tinha como fazer essa comunicação um pouco melhor do que eu. E aí passou-se esse tempo todo e eu não conseguia a minha mala de volta. E aí, bom, a grana que eu levei, que ia ser específica para eu viajar e circular, fazer parte desses outros passeios que estavam inclusos no pacote, eu acabei tendo que fazer compras de outras roupas, né, algumas outras coisas, porque a minha mala definitivamente sumiu. E, inclusive, até a data de hoje, já estamos em 2021, né, tem aí já 7 anos que eu viajei e até hoje ninguém sabe onde está a minha mala. A única coisa positiva disso tudo é que, quando eu voltei para o Brasil, eu, obviamente, né, processei a companhia aérea por conta dessa perda da minha mala, e principalmente porque eles não prestaram contas no sentido de, tipo, nunca acharam. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela deve ter caído no Triângulo das Bermudas, nessa parte do voo lá que eu tava, não sei. E aí, abri um processo em 2014 e só veio a resposta desse processo em 2015. Bom, mas isso aí já é uma outra história, outra situação. Mas o fato é que eu nunca mais achei a minha mala e precisei, quando eu voltei pro Brasil, abrir um processo e tal contra a companhia aérea para poder ser pelo menos ressarcida por essa perda, porque acabou que eu tive lá meus danos materiais e outros tipos de danos, né, que o pessoal aí dos advogados é que sabe os termos exatos quais são, mas porque tipo, eu deixei de fazer um passeio muito mais completo, né, ter uma experiência muito mais rica por conta desse transtorno aí da perda da minha mala. Foi isso, tá bom? Quis trazer também esse drama, porque pode acontecer com algum de vocês, tá certo? Então fica aqui de experiência, que nem tudo são flores, né? Na vida também tem alguns espinhos, tem alguns percalços, mas tá tudo certo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!